Neste vídeo eu vou contar para você como que eu cheguei na única, sim, única motivação correta, adequada, realista para se casar e se manter casado. Eu me chamo Flávio Magno, este aqui é o meu canal, um canal de ética cristã e teologia moral. E este canal ele é parte de um projeto pessoal muito maior, um projeto de ensino e produção de conteúdo cultural de alto valor e também de formação, formação de homens e mulheres santos e santas. Se você perceber valor, se você perceber sentido, significado nesse nosso trabalho aqui, considere visitar o nosso site flaviomagno.com, o link está na descrição, e considere nos apoiar, tornar esse projeto economicamente viável e disponível para todos. E este vídeo aqui, ele é o segundo de uma série que irá compor uma playlist com o tema casamento e castidade. Se esse assunto chama a sua atenção, se esse tema te interessa, considere se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar essas nossas produções. Eu me lembro que a primeira vez que essa pergunta entrou na minha vida, por que se casar? Por qual motivação se casar? Foi ali no contexto do processo, do procedimento do meu casamento na igreja. Eu sou católico, eu me casei na igreja católica, e ali na paróquia onde eu me casei, havia um procedimento que incluía uma conversa, uma entrevista com os noivos. O padre fazia essa entrevista. E eu não me lembro agora como que eu soube que essa pergunta ia ser feita. Eu não lembro se alguém me falou, se foi a secretária ali da paróquia ou se eu deduzi, mas enfim, eu sabia que essa pergunta, por que vocês vão se casar, iria ser feita para mim e para minha noiva. E aí eu combinei com ela que a resposta eu vou me casar, eu estou me casando porque eu quero ser feliz, ela não era uma boa resposta. Eu expliquei para ela que era uma chave meio egoísta, uma coisa egocêntrica, falar que vai se casar para ser feliz. Então eu combinei com ela que iríamos responder que estávamos nos casando para fazer o outro feliz. Então, que eu estaria ali me casando para fazê-la feliz e que ela estaria ali se casando para fazer-me feliz. E, e foi isso mesmo. Chegamos ali na conversa, na entrevista, não deu outra. A primeira pergunta que o padre, na época era o vigário ali da paróquia que nos entrevistou, a primeira pergunta que ele fez foi essa mesmo: por que vocês estão se casando? Ele virou pra gente e lançou. E nós respondemos ali conforme o combinado. E naquela ocasião o padre ficou muito satisfeito. Ele ficou muito feliz com a resposta, elogiou, falou: que bom que vocês estão preparados. Eu fico muito feliz quando eu vejo noivos tão bem preparados assim e tal. E eu entendo ele ter ficado satisfeito com a resposta, porque realmente é uma resposta que está numa outra chave, não está numa chave egocêntrica, egoísta, né? Onde eu tô vendo o casamento todo voltado para mim mesmo, para a minha satisfação. Então, quando você responde, eu tô aqui para, eu vou me casar para fazê-la feliz, você está colocando o casamento numa outra chave, numa chave de doação, numa chave de fazer de si um dom para outra pessoa. E ele ficou satisfeito. Mas, honestamente, olhando em retrospecto, tá? Analisando a coisa depois de todo esse tempo de casado, depois dos anos, depois de passar por várias situações de crise, de dificuldades e tal, eu entendo, na minha análise, na minha forma de ver, que essa não é uma boa resposta. Eu não creio que a resposta eu vou me casar para fazê-la feliz seja uma boa resposta. Porque eu considero essa resposta uma resposta irresponsável, tá? E impossível de se realizar. Então deixa eu explicar melhor o meu ponto aqui. Ouvir essa resposta da parte da outra pessoa e aceitar essa resposta da parte da outra pessoa é uma irresponsabilidade.
porque é uma irresponsabilidade colocar sobre o ombro da outra pessoa, sobre as costas da outra pessoa, a responsabilidade por te fazer feliz. Você construir essa felicidade é uma responsabilidade sua, própria, e que ninguém pode assumi-la no seu lugar. Então, nesse sentido, eu acho que aceitar esta resposta da parte da outra pessoa, ouvir e aceitar isso, é uma irresponsabilidade por parte de quem está ouvindo e de quem está aceitando essa resposta do outro. E também é uma impossibilidade, tá? O livro de Provérbios e de Eclesiastes possui algumas passagens que mostram, que ensinam como que o nosso coração, esse coração todo pautado por cobiças, por ganâncias, por desejos, interesses, vontades, ele é um coração completamente incapaz de satisfazer. Ele não se satisfaz. O nosso coração, ele está condenado a viver insatisfeito quando pautado, quando determinado por esses interesses e desejos e vontades pessoais. Então é uma impossibilidade prática, de fato, que a outra pessoa possa te fazer feliz sendo o nosso próprio coração desse jeito, dessa natureza, completamente insatisfeito quando voltado, quando pautado por esses interesses, vontades e desejos pessoais. Então, na minha visão hoje, essa resposta não é uma boa resposta. Se casar para fazer a outra pessoa feliz não é uma boa motivação para se casar, embora, como eu disse, eu entenda que o padre tenha ficado satisfeito com essa resposta. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, um toque que eu gostaria de dar para você, é que se você está numa relação onde você está vivendo para atender os pedidos, atender os desejos, atender às vontades da outra pessoa, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, você está preso numa rede, você está ali numa armadilha, porque isso não tem fim. É o pior tipo de escravidão que existe. É a forma mais perversa, mais obscena de escravidão, que é a escravidão da vontade, seja da nossa própria vontade ou da vontade de qualquer outra pessoa. Quando vivemos pautados por uma vontade humana, seja a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos e interesses e projetinhos e etc., quanto à vontade do outro, você está numa situação de escravidão, você está numa armadilha. Então, tome muito cuidado se você está numa relação com esse perfil, de ficar atendendo o pedido da outra pessoa. E observando as relações e toda essa epidemia de divórcios que acontece ao nosso redor, toda essa crise da instituição do casamento civil que acontece em nossa volta, eu construí uma hipótese. A hipótese é que as pessoas elas estão se casando com uma motivação inadequada, uma motivação incompatível com aquilo que o casamento é, com a própria natureza do casamento em si mesmo. Então eu percebo que as pessoas, quando elas pensam em se casar, elas não procuram analisar o que é o casamento. O que é um casamento? Quais são os elementos constitutivos estruturais próprios desse tipo de relação? Ou seja, não há um olhar objetivo sobre a própria natureza, aquilo que o casamento ele é em si mesmo. Quando as pessoas elas pensam em se casar, o que elas estão fazendo é imaginar, é idealizar, é projetar na mente delas um casamento ideal que serviria para atender os interesses, os objetivos, os desejos, as vontades dessa pessoa. É assim
que elas estão concebendo, elas estão pensando o casamento. Ou seja, ao invés de um olhar para fora, observar aquilo que o casamento é na sua realidade cotidiana, prática, o que as pessoas fazem é um olhar para si mesmo, um olhar para dentro de si, um olhar para a própria imaginação. E aí elas imaginam, elas projetam um ideal de casamento. E o problema é que esse método, ele não consegue captar aquilo que, para mim, é o cerne, é o próprio núcleo fundamental e constitutivo do casamento, que é o que eu convencionei chamar para mim mesmo como dramática da convivência. Eu chamo de dramática da convivência essa realidade da convivência bastante íntima, bastante direta e pessoal, com todas as nuances psicológicas e de personalidade do cônjuge, da outra pessoa. O que eu estou falando aqui é que é próprio da relação conjugal nos colocar em contato com todo aquele universo de manias e de obsessões e de compulsões que fazem parte ali da personalidade e da psicologia do outro. Eu estou falando daquele descontrole, aquele excesso, aquela falta de moderação. Eu estou falando daquele vício de consumo, o vício ali em rede social, em videogame. Eu estou falando de compulsões, estou falando de ansiedades, estou falando de preocupações, de limitações presentes ali no outro, as dificuldades e incapacidades que a outra pessoa tem em coisas do dia a dia. O contato com esse universo de manias, de compulsões e demais variáveis de personalidade e psicológica do outro não é uma realidade agradável, não é uma realidade feita para ser prazerosa, para trazer satisfação na relação. Essa convivência doméstica, privada, bastante íntima que o casamento proporciona, ela tem os seus desafios de convivência. E como isso não é capturado nessa idealização do casamento, nessa concepção do casamento como um arranjo voltado para atender os interesses e desejos de cada um ali na relação, como essa realidade não é capturada, as pessoas elas se frustram com a natureza do casamento. E foi experimentando isso, essa dramática da convivência, a qual eu falei aqui, que eu cheguei na única motivação realista, na única motivação correta, adequada mesmo, que se ajusta, que é compatível com a realidade daquilo que o casamento é. E essa motivação é a seguinte: ter o casamento como parte contextual de um projeto ou processo pessoal de busca de santidade, de busca de santificação. Essa é a motivação mais alinhada com a própria natureza da relação matrimonial. Isso porque, amigo, no casamento não faltam situações, tá? Onde você tem a oportunidade de exercitar virtudes de caráter, virtudes da alma, qualidades que nós, até na nossa imaginação, alinhamos, nós correlacionamos com o conceito de santidade. O que eu estou falando é que não tem melhor ambiente para você exercitar, por exemplo, a humildade que o casamento. O casamento é um espaço super prestigiado, super privilegiado para você exercitar ali no seu dia a dia a paciência, a calma, o autocontrole, a perseverança, a misericórdia com a miséria do outro, com os defeitos do outro. Você perceber ali como que o outro ele é fraco, ele é deficiente, ele é defeituoso em algum ou outro aspecto do caráter dele. O casamento, amigo, ele é o espaço da prudência, ele é o espaço da generosidade, da renúncia de si mesmo. O casamento, ele é o espaço onde vai se dar o teu projeto pessoal de santidade.
é ali que você vai ter que renunciar a si mesmo, abrir mão de si próprio, ser o puro dom de si mesmo para o outro e passar por uma infinitude de situações que vão exigir de você muita humildade, vão exigir de você muita paciência, muita perseverança. Repara como que o casamento, para ele dar certo, para ele prosperar, para ele ser um casamento bem-sucedido, ele exige qualidades de caráter. Ele exige virtudes na alma de cada um dos cônjuges. É interessante isso, como que o casamento, para prosperar, ele exige um melhoramento, ele exige mesmo uma gradual prosperidade no caráter de cada um ali dos envolvidos. Nenhum casamento se mantém sem humildade. Nenhum casamento se mantém sem misericórdia. Nenhum casamento se mantém sem paciência, sem perseverança, sem muita calma, sem autocontrole, sem moderação por parte ali dos cônjuges. Então, amigos, essa para mim é a única motivação realista, tá? A única motivação correta para você se casar e para você se manter casado. Ter o casamento como parte de um projeto pessoal onde vai se desenvolver ali a sua santidade, a sua santificação. E antes de encerrar aqui esse vídeo, eu quero te apresentar uma oportunidade. Eu quero te convidar a conhecer e fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade de mentoria, direção espiritual e aconselhamento. Uma comunidade onde você vai ser acolhido, vai ser ouvido e vai ser compreendido na sua individualidade, com todo o respeito à sua história de vida até aqui. Sou eu mesmo quem vou te acolher, vou te ouvir e vou poder ter a oportunidade de orientá-lo. E olha, na vida de todo mundo, tá? Na vida de todo mundo passamos por fases onde nos sentimos perdidos, nos sentimos desorientados, nos sentimos sem saber para onde ir. Pode ser que tudo que você mais precise na tua vida agora é de uma pessoa que te oriente, uma pessoa que te dê um direcionamento. Se esse convite ele fez sentido para você, considere entrar no nosso site flaviomagno.com. O link está na descrição desse vídeo e venha conhecer a nossa comunidade de mentoria, direção espiritual e aconselhamento. E olha, para mim será uma grande honra poder ser o seu diretor espiritual, ser o seu conselheiro nessa fase da tua vida e poder acompanhar você nesse processo belíssimo de santidade, nesse processo belíssimo de santificação. E no meu próximo vídeo, tá, aqui no canal, eu vou falar daquela mensagem que é a mensagem mais esquecida, é a mensagem mais negligenciada de todo o Evangelho. Eu vou falar da dignidade da pobreza. Se você se interessou por esse tema, se inscreva no canal, não perca as nossas publicações. Até a próxima, tchau.